Justiça determina que deputado Paulo Maluf cumpra pena em ala para idosos no presídio de Brasília. E você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, acompanha a destruição de armas no Rio de Janeiro. Deputado Vladimir Costa e outras 5 pessoas são denunciados pela PGR por suposto desvio de recursos no Pará. 11 mil processos foram julgados na última Semana pela Paz em Casa de 2017. E as regras para pagamento de pensão alimentícia sobre o 13º salário. Essa e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça de Brasília determinou a transferência do deputado federal Paulo Maluf, preso hoje pela manhã, para Brasília. Repórter Ana Paula Ergang tem os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Justiça determinou que Paulo Maluf cumpra a pena de prisão na Papuda, aqui em Brasília, em uma ala para idosos. Ele tem 86 anos. O deputado Paulo Maluf se apresentou hoje de manhã na Polícia Federal em São Paulo e ainda não há data para que ele seja transferido aqui para Brasília. Ele vai começar a cumprir uma pena de 7 anos de prisão, a qual ele foi condenado por desvios na Prefeitura de São Paulo. Agora, à tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre como vai ficar o mandato do deputado. Veja. Pela jurisprudência do Supremo, o plenário da Câmara tem que se manifestar. O plenário, não a mesa, o plenário, sobre a perda de mandato. Claro, a prisão não. A prisão, a execução, a decisão do Dr. Fachin já está sendo respeitada pelo deputado Maluf. Agora há pouco, o Rodrigo Maia se reuniu com a presidente aqui do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e eles falaram sobre o teto do funcionalismo público. Veja. A gente vai conseguir regular de uma forma onde se respeite, né, o que é verba indenizatória dos poderes. Nós temos aí muitas verbas indenizatórias em todos os poderes que precisam ser organizados, no Poder Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Nós vamos avançar. Acho que esse é o tema que gera alguma polêmica e precisa ser resolvido e vai ser resolvido de forma conjunta no início do ano que vem. A ministra Carmen Lúcia também se reuniu com os índios da etnia Xicrim para falar sobre a mineração onça-puma. Veja. A ministra Carmen Lúcia recebeu nesta quarta-feira índios da etnia Xicrim. Em maio, o plenário do Supremo manteve decisão que suspendeu a mineração onça-puma, que explora níquel no Pará. Além disso, determinou o pagamento de R$1 milhão por aldeia aos índios. Os indígenas entraram com 3 ações no STF, alegando que a decisão não está sendo cumprida. Os índios relataram para a ministra problemas de saúde por causa da contaminação do rio Cateté. A ministra se comprometeu a analisar os processos até a semana que vem. Pela manhã, a presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, esteve no Rio de Janeiro acompanhando a destruição de cerca de 2.000 armas que estavam nos fóruns de justiça do Estado. O trabalho foi realizado no Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento, no bairro de Deodoro. As armas foram entregues pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como previsto no acordo de cooperação técnica firmado no dia 21 de novembro entre o Exército e o CNJ. Estima-se que até o fim de dezembro, cerca de 100 mil armas de fogo e munições apreendidas que estão sob a guarda do Poder Judiciário sejam encaminhadas ao Exército Brasileiro para destruição. Em 2017, até o mês de outubro, mais de 170 mil armas tinham sido destruídas. Quase 18 mil processos referentes à violência doméstica contra a mulher tiveram andamento durante a 9ª Semana Justiça pela Paz em Casa, ocorrida em todo o país entre os dias 20 e 24 de novembro. 11 mil processos foram julgados e 6.400 medidas protetivas foram concedidas. Idealizada pela ministra Carmen Lúcia em 2015, os mutirões já geraram sentença em mais de 110 mil processos e 57 mil medidas protetivas. Foram realizadas 130 mil audiências e 937 sessões de júri.
Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de justiça, a Semana pela Paz em Casa é realizada para ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha e também desenvolve ações pedagógicas para acabar com a violência doméstica. No ano que vem, os mutirões ocorrerão em março, agosto e novembro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu em primeira instância a ação que moveu contra o procurador Deltan Dallagnol por danos morais decorrentes da apresentação de um gráfico em PowerPoint, no qual foi apresentado como comandante máximo de um esquema criminoso que envolveu a Petrobras. A defesa do ex-presidente já informou que vai recorrer da decisão. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Deputado Vladimir Costa e outras 5 pessoas são denunciados pela PGR por suposto desvio de recursos no Pará. A gente volta já já. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje a Operação Esterilização, que apura irregularidades em contratos de licitação na área da saúde em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. 2 pessoas foram afastadas do cargo. A secretária de Saúde do município de Nova Friburgo, Suzane Menezes, e a subsecretária executiva da Saúde, Michele Silvares Duarte de Oliveira, alvos da Operação Esterilização, foram afastadas das funções e estão proibidas de acessar qualquer unidade de saúde do município. Elas são investigadas pelos crimes de corrupção passiva, peculato, que é o desvio de dinheiro público realizado por funcionários públicos, e por dispensa fraudulenta de licitação. Segundo as investigações que tramitam sob sigilo, as 2 teriam cometido irregularidades em contratos emergenciais para a saúde, a fim de favorecer a empresa Bioxi, que presta serviços para o Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro e o Hospital Municipal Raul Sertã. Além do afastamento das funcionárias dos cargos, durante a operação também foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. A Procuradoria-Geral da República informou que denunciou o Supremo Tribunal Federal o deputado Vladimir Costa e mais 5 pessoas pelo crime de peculato, pelo suposto desvio de R$230 mil que deveriam ter sido aplicados em atividades esportivas no Pará. Também nesta terça-feira, Vladimir Costa foi condenado à perda do mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará por abuso de poder econômico e gastos ilícitos na campanha eleitoral de 2014. A defesa informou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. 2 espanhóis foram presos hoje em Goiânia. Eles são irmãos gêmeos e estavam em um avião com 67 quilos de cocaína escondidos no assoalho. Segundo a Polícia Federal, o avião é de origem norte-americana. No depoimento, os irmãos disseram que não sabiam da existência da droga. A investigação começou após uma denúncia anônima. Os policiais fizeram vigilância no aeródromo de Goiânia e viram quando os 2 estrangeiros entraram no hangar suspeito. Os irmãos, de 57 anos, vão responder por tráfico internacional de drogas. O Tribunal Superior do Trabalho encerrou o ano judiciário com uma sessão do órgão especial. Na última sessão do ano do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho foi feito um balanço de 2017. Este ano, o acervo processual aumentou. No final de 2016, eram 248 mil processos e no final de novembro se acumulou um total de 252 mil. Isso se explica pelo maior número de processos recebidos pela Corte Superior Trabalhista. Recebemos mais processos do que o ano passado. 243 mil ano passado, 272 mil este ano, 11,8% a mais. Também julgamos mais, 270 mil o ano passado, 281 mil o ano passado. Estou arredondando na casa do milhar. O desempenho dos órgãos judicantes também foi destacado pela presidência do TST. A primeira turma foi a que mais julgou, com 38.752 casos, seguida pela segunda turma, que analisou 38.658 processos. A evolução do PJE também foi destaque. Uma pesquisa de satisfação com os usuários apontou um percentual de 71% de índice de satisfação, o que mostra o aperfeiçoamento do sistema. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, citou números da vice-presidência que demonstraram um resultado de muito trabalho. Só no ano de 2017, a vice-presidência proferiu cerca de 71 mil despachos e 4.150 julgados
no órgão especial, que totalizam, neste ano, o número de 75.150. O total de soluções na gestão chega a aproximadamente ao número de 112.500, representando a média de 5.115 por mês. Para o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, o trabalho desempenhado ao longo do ano demonstrou que a Justiça do Trabalho está cada vez mais forte. Eu termino este ano, e quase terminando a gestão, muito orgulhoso e muito feliz de ver que, para os próximos anos, esse tribunal terá condições tanto econômicas, tecnológicas com o PJE e jurídicas com a transcendência, de realizar a sua missão existencial, que é fundamentalmente uniformizar a jurisprudência e não ser uma terceira instância ordinária de prestação jurisdicional. Os shoppings estão lotados de pessoas comprando os presentes de Natal. Muita gente se antecipou e preferiu comprar pela internet. Esta é a principal data do comércio no ano. Com isso, também aumentam os problemas. Para falar sobre os direitos dos consumidores, eu recebo o advogado Pablo Pena. Doutor Pablo, boa noite. Boa noite. Sempre gera uma certa dúvida sobre qual presente pode ser trocado. Certo. Qual é a regra? A regra é que, na verdade, as lojas elas não são obrigadas a trocarem os presentes, né? A não ser aqueles produtos comprados que já têm um defeito. Esse sim, as lojas são obrigadas a trocar no prazo de 30 dias. Do contrário, as lojas não têm essa obrigatoriedade. É de certo falar que a maioria das lojas hoje, elas fazem esse tipo de programa, né? Elas adotam essa política até para poder fidelizar os clientes que adentram a loja. Fica simpático, né? Exatamente. Se o produto for adquirido pela internet, em que situação ele pode ser devolvido e qual o prazo? Certo. Hoje o prazo é de 7 dias, né, para fazer essa devolução. O produto ele não pode ser devolvido após o uso. Você chegou o produto na sua casa e você utilizou esse produto. Após isso, você não pode devolver esse produto só por não quero mais, né? Então, se o produto chegou à sua casa, você desistiu da compra, você deve entrar em contato com a empresa que você comprou o produto e devolver esse produto no mesmo endereço que eles vão te fornecer. O gasto com essa devolução fica por conta de quem comprou ou da empresa? Não, fica por conta da empresa, você não tem nenhum gasto. Comprei um produto importado, vindo de um site, por exemplo, que está fora do país. Como é que se resolve um problema se ele tiver algum defeito? Bom, aí nós entramos numa seara que é a seguinte questão. Se o produto que você compra ele é importado, mas o fornecedor ele é estabelecido também no Brasil, essa empresa ela se sujeita às leis do Brasil em relação, no caso nosso, o Código do Consumidor, né? Se esse produto eles não tem essa assistência no Brasil, a melhor coisa que o consumidor tem a fazer é, quando ele adquirir o produto, ele perguntar para a loja, no caso a loja, se tem assistência técnica, no caso no Brasil. Inclusive, a princípio, as compras inclusive deveriam ser pagas em real, né? Exatamente. E não na moeda da origem do site. Os estabelecimentos devem emitir nota fiscal, mesmo que não seja cobrado o pedido pela pessoa que está comprando? Sim, a nota fiscal ela deve ser emitida, é uma obrigatoriedade do estabelecimento, né? Só que hoje as empresas supostamente não emitem essa nota fiscal para tentar burlar o sistema da contribuição, né? Isso infelizmente acontece, né? Mas o consumidor ele tem esse direito de angariar do fornecedor a nota fiscal. É a grande garantia, né? É a grande garantia, com Mas certeza. ele pode conseguir a troca mesmo sem estar com a nota fiscal em mãos? Isso acontece muito com quem recebe o presente. Muitas vezes a nota não vai junto para não denunciar o valor, né? Certo. Às vezes até consegue sem a nota fiscal, porque eles emitem o cupom fiscal. Mas esse cupom fiscal, ele não tem todos os dados necessários para efetivar essa troca, né? O cupom fiscal só tem data, hora da compra, o dia da compra. Mas a nota fiscal, ela é importante porque ela garante a troca, né? Se a loja adotar essa política.
Mas principalmente na nota fiscal tá tudo discriminado. Os dados da loja, os dados de quem comprou, o produto que foi comprado, número de registro, tem tudo ali anotado na nota fiscal. Então a troca será mais fácil. A gente tem mania de comprar tudo em cima da hora, né? Na internet é um problema, porque tem um prazo até relativamente elástico para a entrega do produto. Chegando atrasado, chega depois do Natal, quem é responsável por isso? Os Correios, a empresa que enviou? A empresa ela é responsável pela entrega. Se ela garante a entrega em tantos dias úteis, ela passa a ser responsável. Só existem, infelizmente, duas medidas a serem tomadas. Ou o consumidor ele aceita a prolongar o prazo, aceita a demora, né? Ou ele entra em contato com a empresa e pede o ressarcimento dos valores pagos em relação ao produto. Vamos para uma área que é bem delicada, que nem todo mundo gosta, que são os serviços de telemarketing. As regras mudaram recentemente? Como estão as regras para telemarketing? Qual o horário que as pessoas podem ligar para oferecer produtos ou serviços? Certo. Esse é um caso bem complicado de dizer, mas vamos lá. O horário que a telemarketing pode entrar em contato com a pessoa é das 21 horas até as 8 horas da manhã. Nesse horário não pode entrar em contato. Durante o dia, é normal, a telemarketing pode entrar em contato com a pessoa. Né? Não tem um limite, para ligar oferecendo os produtos. Existe legislação estaduais ou federais que permitem ao consumidor se negar a receber esse tipo de chamada? Não, a legislação específica em relação a isso não. O que acontece? As pessoas elas podem, através das suas operadoras, ou, vamos dar um exemplo, através, no caso do Estado de Minas Gerais, elas podem dirigir ao Ministério Público ou até pelo site do Ministério Público e pedir para bloquear a chamada dessas ligações que muitas das vezes incomodam. Muito bem. Doutor Pablo, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. É um prazer. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Veja as regras para pagamento de pensão alimentícia sobre o 13º salário. A gente volta já já. A Procuradoria-Geral da República entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão que negou o bloqueio de bens do senador Aécio Neves e da irmã dele, Andréa Neves. A medida busca garantir a reparação do dano moral coletivo decorrente da prática de corrupção passiva, além do pagamento de multas que podem ser aplicadas aos dois no fim da ação penal. Aécio e Andréa foram denunciados pela PGR por terem solicitado e recebido R$2 milhões em propina pagos por Joesley Batista. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SINPAF, fecharam um acordo para o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores. As negociações duraram 7 meses. Pela proposta, será mantido o cálculo do adicional de insalubridade e periculosidade para os empregados que já recebem os benefícios, com base de cálculo no valor de R$ 2.700. Já para os empregados que ainda não recebem o benefício, serão aplicadas as regras da legislação em vigor, cuja base de cálculo é o salário mínimo. Também será oferecida redução da jornada de trabalho com salário proporcional para empregados que tenham filhos recém-nascidos, até que completem 12 meses, e ainda serviço de transporte, café da manhã e fracionamento de férias a todos os trabalhadores, entre outros. Caberá agora à seção especializada em dissídios coletivos do Tribunal definir o valor do reajuste e dos benefícios a serem concedidos à categoria. O julgamento ainda não tem data para ocorrer. Termina hoje o prazo para o pagamento da última parcela do 13º salário. Quem paga a pensão alimentícia pode ter desconto sobre esse benefício. O final do ano chegou e com ele veio o 13º salário. Uns utilizam o dinheiro para viajar, comprar presentes ou até mesmo investir em algo. Já outros precisam dividir o valor recebido no pagamento de pensão alimentícia. É o que acontece com a filha de Adriana. A menina tem 17 anos. E recebe 10% do salário do pai, além das férias e o 13º salário dele. Esse valor mensal faz a diferença na educação. Eu consigo pagar uma escola melhor, né? A despesa com material didático no início do ano é grande. Então, faz toda a diferença no final, quando a gente recebe esse valor a mais. O dinheiro ajuda e muito na compra de material escolar.
Pela nota fiscal, dá para ver que o valor dos livros passou de R$ 600. Para ela, sem esse complemento no orçamento, ficaria complicado comprar tudo o que precisa nessa época do ano. As despesas aumentam nessa época, né? Você tem despesas a mais que mensalmente no decorrer do ano essas despesas não surgem. Então é o que consegue fazer as contas fecharem, né? Senão ia ficar bem mais complicado. Mas o pagamento de pensão alimentícia no 13º salário fica acordado por quem? Segundo esse advogado, a decisão fica a critério do magistrado. Existe uma ordem judicial para que se pague e com a denominação aonde pagar. Não se faz entrega em mãos, geralmente é depósito em conta corrente. A pensão alimentícia, no caso do 13º salário, geralmente já é descontada na segunda parcela do benefício, pago no dia 20 de dezembro de cada ano. Para o advogado, é preciso se atentar também a dois fatores: a necessidade de quem vai receber e as possibilidades de quem paga. Hoje, o judiciário, quando decreta os alimentos e a pessoa que virá pagar o alimentante, sendo ele um trabalhador com contra-cheque inserido na folha de pagamento de uma empresa, geralmente o juiz, por comodidade, por facilidade, implementa uma sentença judicial em porcentagem do valor que ele irá receber. E essa porcentagem geralmente é incidente sobre toda a remuneração, inclusive férias, 13º e hora extras. E se o dinheiro não for pago, o que acontece? Se não pagar o 13º de alimentos que foi designado, que foi habilitado e sentenciado, pode-se já abrir uma execução com pedido de prisão. Todo fim de ano, as lotéricas ficam cheias de apostadores que investem na sorte para mudar de vida, seja com uma cartela ou participando de bolões para aumentar as chances de ganhar. Mas é bom ficar atento aos riscos de apostas em grupo. Os prêmios atraem muita gente para fazer uma fezinha. Todos os dias eu jogo. Jogo de 5 tipos de jogo. 15 dias é sempre eu jogo, né? Mas arriscar, né? Alguns arriscam pela primeira vez e já fazem planos. A crise que tá, né? Então ver se a gente ganha esse dinheirinho aí para ajudar os parentes, né? Para aumentar as chances, tem quem recorra aos bolões. Mas as apostas em grupo não são regulamentadas e a Caixa Econômica Federal não se responsabiliza pelo jogo. A responsabilidade e decisão de realizar ou não o bolão fica por conta das lotéricas. Este advogado explica que o mais seguro são as apostas feitas entre amigos, que devem ser registradas em cartório com a cota de cada participante. Esse sim é um bolão até garantido, porque tem, além do contrato firmado entre as partes, tem o registro em cartório e cada membro desse grupo fica com uma via desse contrato. Porque o que comprova que você é um participante daquele grupo é o contrato firmado entre as partes e também a cartela emitida pela a loja lotérica. No termo de acordo registrado no cartório, deve constar com detalhes a participação de cada integrante, com documentos e como foi feita a aposta. Nos bolões organizados pelas casas lotéricas, os apostadores podem comprar cotas de apostas. Na Mega Sena, por exemplo, é possível participar de bolão com no mínimo 2 pessoas até 100. Mas a Caixa Econômica Federal recomenda fazer a aposta sozinho. Segundo a Caixa Econômica Federal, o ganhador é o portador do bilhete premiado e é aí que mora o perigo. O marceneiro em Joaçaba, Santa Catarina, acusa o patrão de ter ficado com seu bilhete premiado de 55 milhões de reais, dividido em 2 apostas, a que seria a dele e a de outro apostador em Rondônia. O marceneiro teria dado R$ 1,50 e as 6 dezenas para o chefe jogar por ele. Mas, segundo o funcionário, o patrão ficou com o prêmio e dividiu com outros 4 parentes para caracterizar um bolão. O marceneiro levou o caso à justiça para bloquear o dinheiro. O dinheiro está bloqueado até que se prove quem é o verdadeiro dono. A prova pode ser feita por várias formas, como documentos e testemunhas.
Segundo a Caixa, quando mais de uma pessoa se apresenta para receber o prêmio, ela considera que foi uma aposta solidária e que existe uma relação de confiança entre os participantes. E uma última notícia. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade feito pela defesa de Joesley Batista e Ricardo Saldi, executivos do Grupo JF. Eles estão presos por omitir informações no acordo de colaboração premiada assinado com a Procuradoria-Geral da República. O ministro avaliou que a prisão preventiva, neste caso, serve para garantir a ordem pública. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.